Esse salmo, irmãos, que nós acabamos de ler, o salmo de número 13, ele descreve como a maioria dos salmos de lamento, que começa com a dor e a angústia do salmista diante de Deus, só que com um detalhe distinto dos outros. Aqui nós temos uma angústia mais profunda. Aqui nós temos um medo ainda maior. A alma submersa em um turbilhão de calamidades e uma multiplicidade de aflições, distinto dos outros salmos. Esse salmo, de maneira impressionante, nos primeiros 2 versos, pelo menos 4 vezes ele utiliza essa expressão: até quando? Até quando? Até quando? Até quando, Senhor? Essa é a pergunta que descreve, irmãos, a necessidade do salmista diante da aflição. Só que, da maneira como começa, não termina, porque o salmo de lamento, normalmente, ele tem esperança, porque ele não está murmurando, ele está apresentando a Deus suas queixas. E, consequentemente, o salmo conclui de maneira completamente diferente daquilo que começa. Os 2 últimos versos encerram assim o salmo: no tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação, cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Cantarei ao Senhor. E é interessante notar que ele conclui um verbo no futuro: eu cantarei ao Senhor. Ele traz para presente, para um momento de angústia, aquilo que ele sabe que Deus fará com ele. A esperança dele não está necessariamente na solução daquele problema, mas na confiança da misericórdia de Deus. Só um remédio que ele poderia usar nesse contexto. Só um remédio. Ele implora o socorro divino no meio da sua angústia mais profunda. Os comentaristas desse texto, irmãos, eles vão divergir. Uma boa parte dos comentaristas vão dizer que aqui Davi cometeu um pecado e ele se queixa de Deus de maneira até grave. Mas outros vão dizer que há uma percepção diferente aqui, em que Davi, de uma medida clara, ele olha para Deus com aquilo que ele sente no corpo e com a esperança na providência divina, nas misericórdias de Deus. Isto é, a realidade do seu sofrimento e a realidade da bondade de Deus para com ele. Ele se aproxima de Deus dessa maneira. E eu não consigo imaginar, irmãos, em hipótese alguma, que Davi aqui está cometendo algum tipo de erro. Não consigo imaginar isso nesse texto. Por quê? Então, para que eu possa responder isso, é bom você entender como esse texto vai se dividir. O verso 1 e 2 é a declaração da razão da sua angústia, não é? O verso 2, o verso 3 e 4, ele vai descrever a esperança que ele tem no Senhor, e ele suplica que Deus retorne a ele. E os versos 5 e 6, o Senhor volta a ele, e ele alegra o coração, não necessariamente porque o problema específico foi resolvido, mas porque a sua alma foi cheia de esperança e da misericórdia do Senhor. Então, os 2 primeiros versos, irmãos, olhemos para ele mais uma vez.
E preste atenção nessas expressões, no verso 1, até quando, Senhor? Ainda no verso 1, até quando ocultarás de mim o rosto? Verso 2, até quando estarei eu relutando dentro de minha alma contra tristeza no coração cada dia? Até quando se erguerá contra mim o meu inimigo? Até quando, Senhor, eu vou passar por isso? É uma expressão importante, porque imagine, irmãos, um relacionamento marido e mulher, ou mesmo antes do casamento, um relacionamento entre noivos. Você imagina o noivo que eles estão se preparando para casar, e ainda não estão casados, obviamente, e ele não vê a noiva por algum tempo, e ele se afasta por alguma razão, meses, anos, sem vê-la. Qual é o anseio daquele que ama, daquela que ama o noivo? É que ele volte, é que ele retorne, e que ele esteja presente. A única razão pela qual Davi anseia que o Senhor retorne, e ele se queixa disso: até quando, Senhor? É o sentimento de uma noiva na certeza do amor do seu noivo para com ela, mas ele fisicamente, e ela sente isso no corpo, ele se afastou dela por algum tempo. Ele se afastou dela por algum tempo. Volta-te, até quando, Senhor? Ora, é claro que essa é uma relação muito óbvia no texto, até porque quando você diz assim: até quando esquecer-te-ás de mim para sempre? Até quando você vai se esquecer de mim para sempre? Até quando ocultarás de mim o teu rosto? Até quando consultarei minha alma, tendo tristeza em meu coração cada dia? Até quando, Senhor, eu vou ter que olhar para dentro do meu próprio coração e encontrar angústia e tristeza? Até quando, Senhor, meu inimigo, ele vai se exaltar contra mim? Até quando isso vai acontecer? Entenda, porque tudo isso, irmãos, é promessa de Deus, de que o Senhor estaria com ele, que Deus nunca se esqueceria do seu povo, que Deus nunca os abandonaria, e que os inimigos do Senhor seriam todos destruídos. E de repente, fisicamente, porque com sofrimento prolongado isso vem a acontecer. Quantas vezes na nossa vida, irmãos, no sofrimento prolongado, não é quando você passa por um sofrimento e 15 dias, uma semana você está livre dele, mas quando esse sofrimento se arrasta por meses, por anos, e aí vem a dúvida, vem a incerteza, vem o medo. Até quando, Senhor? Até quando, Senhor? É claro que Davi era um homem odiado pela boa parte do seu povo no período em que ele estava assumindo o reino. Mas por que ele era odiado por muita gente, irmãos? Por causa das calamidades e das más notícias que circulavam contra ele. Saul, filhos, e a ponto de muita gente julgar Davi igual a Saul, dizendo assim: eu tenho tanta hostilidade contra Davi como tenho contra Saul. Alguns de tanta notícia falsa e de mentira contra Davi, muitos chegaram a se afastar deles, e do próprio Saul, e do próprio Davi. Mas aqui, irmãos, ele não está falando segundo a opinião de outros,
ele está falando aqui de acordo com a angústia de sua própria mente. Ele não está falando aqui o que é que os outros pensam sobre ele, mas o que ele pensa sobre o que está acontecendo. Ele queixa-se de ser negligenciado por Deus. Ele pergunta: lembra, Senhor, que o Senhor disse que nunca se esqueceria de nós. Até quando o Senhor se esquecerá de mim? Calvino explica isso dizendo: não é que a persuasão da veracidade das promessas de Deus estivesse extinta do coração de Davi, ou que ele não descansasse em sua graça. Calvino conclui: mas quando nos vemos por muito tempo sobrecarregados com calamidades, e quando não mais divisamos qualquer sinal de auxílio divino, este pensamento inevitavelmente se nos impõe, pelo tempo que se arrasta, pela dor contínua, pelo tempo do sofrimento. Ele então pensa: Deus se esqueceu de mim. Reconhecer em meio às aflições, irmãos, as nossas aflições, que Ele realmente se preocupa conosco, não é muito próprio dos homens, não é natural ao homem. No meio das aflições dizer Deus se importa comigo, não é próprio da natureza humana. Não é o que ela nos induz a fazer, mas é pela fé que reconhecemos a poderosa mão invisível de Deus conduzindo todas as coisas. Eu sei que isso é para o meu bem, eu sei que isso é para o meu bem, eu confio nele. Se nós colocássemos Davi aqui, irmãos, num tribunal, de fato, a aparência era que Deus havia se esquecido dele. Contudo, os olhos da mente de Davi, guiados pela fé nas promessas de Deus, penetraram até mesmo a graça de Deus, ainda que estivesse envolta em trevas. Ele vê a graça de Deus mesmo no meio das trevas. Não há um único raio de esperança. Eu não sei para onde me voltar, Senhor. Eu não sei o caminho que seguir. A minha alma está constrangida de tanta tristeza. Ele diz: Senhor, o Senhor não se importa comigo. Mas você sabe o que é a maravilha disso, irmãos? Ele reconhece que é diante de Deus que ele precisa apresentar essas perguntas. É diante dele que ele coloca essas perguntas. Até quando, Senhor? É a ele que ele pergunta. Ele não coloca isso a outros, ele não se queixa, ele não fala mal do seu Salvador, ele se chega diante do trono de Deus e diz: até quando, Senhor, te esquecerás de mim? Até quando ocultarás de mim o rosto, Senhor? E o que isso pode ser dito para nós, irmãos, desse contexto? Como era que ele poderia ter sido dirigido a Deus? Como é que ele poderia ter dirigido a Deus as queixas que ele coloca com tanta tristeza e angústia? Porque ele sabia diante de quem ele estava e do poder que só Deus tem para restaurá-lo. O que isso traz para nós de exemplo e de prática, irmãos? Devemos
contender de todo o nosso coração contra as tentações, irmãos, protegidos pela certeza de fé, mesmo quando estivermos submersos no emaranhado de conflitos, em conflitos contínuos, em lutas permanentes. Eu devo me revestir dessa fé, confessando a Deus que as calamidades que nos induzem ao desespero têm de ser vencidas. Justamente como nós podemos perceber que a fraqueza da carne não podia impedir Davi de recorrer a Deus e de encontrar nele os seus recursos. A primeira coisa, irmãos, é que no meio do sentimento de que Deus se esqueceu de mim, eu me esqueço de procurá-lo e de buscá-lo. Eu devo fugir dessa tentação de, no meio das minhas fraquezas e lutas e dores constantes, eu preciso fugir da tentação de não me achegar ao trono da graça. Porque é em Deus que eu terei recursos para lutar contra a minha própria percepção da realidade. Por que demoras tanto, Senhor? Por que demoras tanto? É como a noiva que aguarda a volta do noivo. Por que quanto tempo? Por que tanto tempo longe? Por que o Senhor não retorna? Por que, Senhor? Esse até quando, 4 vezes no texto, me diz como eu preciso ser exercitado na paciência. Davi estendeu o seu olhar para um futuro longínquo, irmãos, um horizonte longínquo. Ele não se queixava de um problema de alguns dias, mas de um problema que se arrastava por muito tempo. Até quando, Senhor? É isso que é ser homem bíblico, irmãos. Quando nós, como homens, nós não podemos sucumbir ao primeiro ataque, à primeira operação do maligno, à primeira fraqueza. Davi sustenta diante de Deus o sofrimento por longo tempo. Até quando? Até quando? Até quando, Senhor? A certeza de que Deus ouviria a sua voz. Os homens, verdadeiros homens, são aqueles que, tendo verdadeira esperança, suportam com paciência o sofrimento. A nossa fé é perfeita porque é colocada em Cristo, mas ela é impaciente. E o Senhor não nos responde imediatamente, porque Ele está curando a nossa alma do maior problema. Nós queremos, do nosso jeito, no nosso tempo, da nossa maneira. Até quando, Senhor? O exemplo de Davi, irmãos, ele diz: olhe para o futuro, a fim de que a tristeza presente não nos impeça de ter a visão certa da esperança. Olhe para o futuro e olhe para o que o Senhor prometeu.
para que a sua alma não sucumba diante do sofrimento momentâneo. Até quando, Senhor, consultarei minha alma? Até quando eu verei ansiedade em mim? O verso diz: até quando estarei eu relutando dentro de minha alma, com tristeza no coração a cada dia? Até quando, Senhor, eu vou consultar a minha alma e olhar para dentro dela tristeza e ansiedade continuamente? Em meio aos grandes perigos que enfrentamos nessa jornada, lembre-se disso: ansiedade e temor são compelidos a mudar seus propósitos com muita frequência, quando não encontram plano algum sobre o qual possam firmar-se em segurança. Esse é o grande ponto. Os grandes perigos, ansiedade e temor, eles vão mudando quando não encontram lugar de confiança e firme. Porque, irmãos, quanto mais for severa a indisposição que os pecadores e os enfermos sentem e desejam mudar de posição a cada momento, quanto mais agudas são as dores que os atormentam, mais agitados e nervosos se tornam, procurando reverter a situação. E quanto mais sofrimento, mais eles buscam saída, e mais ansiosos, e mais inquietos, e mais impacientes. Eles não se assentam e esperam no Senhor, eles buscam ansiosamente. E Davi diz: até quando, Senhor, eu vou ter que consultar a minha alma? Quando a dor e a ansiedade se apodera da alma do homem, o íntimo é agitado de um lado para o outro, e eles não conseguem ter tranquilidade diante dessa dor, em hipótese alguma, irmãos. Até quando, Senhor? Na sequência, irmãos, no verso 3 e o verso 4, aí muda o tom do texto. Perceba, agora, aquilo que ele diz que o Senhor fez, isto é, o Senhor aparentemente se esqueceu de mim. Agora ele vai dizer no verso 3: atenta para mim, responde-me, Senhor Deus meu, ilumina-me os olhos para que eu não durma o sono da morte, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozijem os meus adversários, vindo eu a vacilar. Olha para mim e responde. Qual era a persuasão de Davi no meio de tudo isso? O Senhor tinha os olhos sobre ele, irmãos. Se ele não tivesse a certeza de que o Senhor tinha os seus olhos sobre ele, por que ele clamava ao Senhor dessa forma? Essa persuasão é fruto da fé. Por isso vem o desespero, porque quando nós tentamos agir com base naquilo que apenas os nossos olhos estão vendo, e não conforme as promessas de Deus. Davi olha e diz: Senhor, olha para mim e me responde. Ilumina os meus olhos, Senhor. Ilumina os meus olhos. Essa expressão no hebraico, ela é muito parecida com a expressão soprar o fôlego da vida. A ideia de iluminar os olhos, porque a vida se revela nos olhos. O vigor da vida transparece principalmente nos olhos. Ele tinha uma certeza, irmãos: a não ser que Deus faça a luz da vida brilhar nele, ele seria tragado pelas trevas e não haveria esperança para ele. E que ele se vê como um homem sem vida,
a não ser que Deus sopre nele o hálito da vida, como fez em Gênesis 2, e fez o homem do pó da terra e soprou nele o fôlego da vida. Se o Senhor não me der vida, ainda citando João Calvino, ele diz: são muitas as possibilidades do mundo nos matar, são muitas as possibilidades do mundo nos destruir. E Calvino diz: embora o mundo nos ameace com 1000 mortes, Deus possui infindáveis meios de restaurar-nos a vida, ainda que o mundo nos ataque com 1000 possibilidades de morte. O Senhor tem recursos infindáveis para nos trazer a vida. Para que o meu inimigo, para que não diga o meu inimigo, prevaleci contra ele, e não se regozije os meus adversários, vindo eu a vacilar. Senhor, não permita que eles tenham essa ostentação, porque se o inimigo prevalecer contra mim, eles vão se alegrar na minha destruição. Vê que coisa extraordinária, irmãos. Você vai encontrar nos Salmos o oposto também. Quando Deus abençoa o seu povo, os povos glorificam a Deus. Quando você pega, por exemplo, o Salmo 22, que descreve a morte de Cristo: Deus meu, porque tu me desamparaste. E você vai ver no final do Salmo 22, ele dizendo que o propósito daquilo é para que o nome do Senhor fosse conhecido em toda a terra. O sofrimento dele foi para a salvação dos povos. Davi está dizendo: Senhor, a minha derrota é a glória deles, mas não a salvação deles, mas a minha salvação é a esperança deles. Não permita que meus inimigos venham contra mim, Senhor, e eles prevaleçam, eles se regozijem, porque isso será a morte deles. A esperança dos inimigos é a bênção de Deus sobre a igreja, é a bênção de Deus sobre o seu Filho, Jesus Cristo, aquele que morreu e venceu a morte. Só podemos, irmãos, orar por nós mesmos, em plena confiança, da mesma forma como Davi orou, quando nos refugiamos debaixo da bandeira de Deus e nos tornamos submissos aos seus mandamentos, de tal modo que os nossos inimigos não obtenham vitória sobre nós, sem que impiamente triunfem sobre o próprio Deus. Se eles nos vencerem, venceram o próprio Deus. Se nós somos justos, retos de coração, amamos a lei de Deus, servimos ao Senhor, a vitória do mundo contra a igreja seria a vitória contra Deus. É por isso você vai ter promessas infindas nas Escrituras. O mundo não poderá vencer a igreja do Senhor, as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Você vai encontrar isso em todo canto. Por quê, irmãos? Porque seria triunfar do próprio Deus. Não permita, Senhor, que eles façam isso comigo. Eles são meus adversários, são teus adversários. Que tanta complexidade de angústia. E o texto começa numa aparente trevas, escuridade. Algo tenebroso. De repente,
começa um novo dia, o sol começa a raiar até se fazer dia perfeito. Os versos 5 e 6 dizendo assim: no tocante a mim, confio na tua graça. Regozije-se o meu coração, regozije-se o meu coração na tua salvação. Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Algumas traduções colocam, portanto, tem agido comigo abundantemente, que é a expressão possível também. O salmista, irmãos, de repente diz: quanto a mim, veja que escudo perfeito, a fé diante das trevas, a esperança diante do medo e do sofrimento contínuo. Veja que vitória gloriosa, que escudo poderoso para repelir essas tentações. Que escudo poderoso. Embora estivesse gravemente aflito, embora tivesse uma multiplicidade de preocupações, embora ele fosse forçado até a se desesperar, ele declara manter sua resolução de prosseguir firme em sua confiança na graça divina e na esperança da salvação. Eu me mantenho firme no meio das trevas, eu me mantenho firme no meio do medo, Senhor. Eu me mantenho seguro, não há medo que possa me impedir. É pela fé que nós nos apropriamos dessa graça, irmãos. Ela está oculta dos homens carnais. E a beleza do texto é: no tocante a mim, confio na tua graça. Matthew Henry, comentando esse texto, diz: quando fora da sua alma havia lutas, e dentro da sua alma medos apenas, eu, disse Davi, confiei na misericórdia de Deus, e isso foi como uma âncora em uma tempestade. Com a ajuda desta âncora, continua Matthew Henry, embora eu fosse jogado de um lado para o outro, nunca fui destruído, nem derrubado, nem morto. Eu lancei a âncora certa no meio da tempestade. Eu coloquei a minha esperança somente em Deus. É a bondade de Deus a causa do livramento. No tocante a mim, confio na tua graça, regozije-se o meu coração na tua salvação. E o que isso produz na alma de um crente, irmãos? Cantarei ao Senhor, porquanto me tem feito muito bem. Cantarei ao Senhor, mesmo no meio das trevas e das dores e do sofrimento prolongado. É possível que não vivamos livres completamente do sofrimento. Entretanto, irmãos, é necessário que essa fé poderosa se erga e nossa boca se abra em cântico, por conta da alegria que está reservada para nós no futuro. Embora
ainda não tenhamos visto o Senhor face a face, a essa esperança nos faz prosseguir, nos faz caminhar. Com a prontidão da alma e a certeza daquilo que ele sabia para um dia, porque quanto a mim, com essa prontidão, irmãos, de cantar os benefícios divinos, até mesmo antes de recebê-los na totalidade, quando ele coloca o que o Senhor já fez por ele na sua totalidade, e o sofrimento que ele vive agora, ele traz o futuro para perto e enche a sua alma de esperança no meio da dor. O que estava tão distante agora está diante dos meus olhos. Eu cantarei ao Senhor, porque me tem feito muito bem. Partindo para o encerramento dessa exposição, irmãos, a revelação bíblica, ela tem a sua beleza desde o princípio. Eu comecei falando de uma relação do noivo com a noiva, mas o Senhor fez o mundo assim. Os dias na cultura judaica, no calendário lunar, começam no anoitecer e vão até outro anoitecer. Houve tarde, houve manhã, houve primeiro dia. Primeiro a escuridão, depois o nascer do sol no mesmo dia. As festas judaicas, as duas festas judaicas. Eu queria que você abrisse a Bíblia comigo, lá em Levítico capítulo 23, por favor. As duas últimas festas judaicas, preste bem atenção. Nós temos ali as festas no capítulo 23 de Levítico. Nós temos a Páscoa, nós temos a festa da colheita, que é, no primeiro momento, irmãos, é o que se chama a festa das primícias. Nós temos o Pentecostes, nós temos as trombetas, temos a festa da expiação e, por último, a última festa, que é chamado a festa em que todos os povos da terra são trazidos para perto do Senhor, a grande colheita. Veja comigo a beleza disso, irmãos, e como isso é desde o princípio, como Davi, de maneira tão gloriosa, expressa isso diante dos nossos olhos. Levítico capítulo 23, Levítico capítulo 23, você vai olhar no verso 26, o dia da expiação. Essa é a penúltima festa. E a última festa, a festa dos tabernáculos. 26 começa a festa da expiação e 20 e 33 a festa dos tabernáculos. Quantos dias duram, ou qual é o tempo de duração da festa da expiação? Um dia. Veja o texto. Disse mais o Senhor a Moisés: mas ao 10 deste mês sétimo será o dia da expiação, tereis santa convocação e afligireis a vossa alma, trareis oferta queimada ao Senhor. Vocês vão afligir a alma nesse único dia. Esse é o dia de tristeza pelos seus pecados, por suas transgressões. Isso dura um único dia. Agora veja a festa dos tabernáculos, verso 40 até o 43 do capítulo 23. No primeiro dia tomareis para vós outros frutos de árvores formosas, ramos de palmeiras, ramos de árvores frondosas e salgueiros de ribeira, e por 7 dias vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Celebrareis esta como festa ao Senhor por 7 dias cada ano,
é estatuto perpétuo pelas vossas gerações, no mês 7º a celebrareis. 7 dias habitareis em tendas de ramos, todos os naturais de Israel habitarão em tendas, 7 dias. E como é que eles vão celebrar? Vocês vão se alegrar no Senhor. Há um princípio na própria estrutura, e a última festa, irmãos, é descrita como um tempo de alegria. Enquanto o choro dura uma noite, a alegria vem ao amanhecer. Enquanto a festa da expiação é um dia, e de choro, e de lágrima, e de tristeza, a última festa são 7 dias de profunda alegria. Não tem como não dizer, no meio da dor, a certeza dessa verdade. Até quando, Senhor, vamos suportar esse mundo? Até quando não estaremos contigo para sempre? Até quando, Senhor, vamos ter que viver nessa terra de pecado? Até quando? Porque eu sei, Senhor, que a última festa não haverá choro, nem rosto escondido, nem aparência de abandono, porque o Senhor estará conosco para sempre. Ora, irmãos em Cristo, o Senhor não nos abandonou, essa é a promessa. Ele estaria conosco até a consumação dos séculos. No meio da sua dor prolongada, do seu sofrimento que insiste em não passar, da dor que parece que não vai embora, levante o escudo da fé, o olhar da esperança, e contemple o que o Senhor já fez por ti. E como será você diante dele por todos os dias da sua vida. Alegra, igreja do Senhor, o teu coração diante dessas verdades. Mas e você que não tem Cristo nessa manhã? Qual a esperança que essa dor vai passar? A quem você busca socorro? Quem pode te ouvir? É por isso que para passar a angústia, você precisa beber, e beber, e beber, e beber. É por isso que você precisa se prostituir, se prostituir, se prostituir. É por isso que você quer consumir, 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 para ver se a sua alma encontra um pouco de paz. Venha a Cristo hoje e encontre descanso para a sua alma. E você vai ser guardado por Ele, não apenas nessa vida, mas por toda a eternidade. Vamos orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Graças te damos, ó Deus, pelo privilégio de podermos ouvir a Tua voz, de sermos confrontados com os nossos próprios pecados, com a nossa incredulidade, Senhor Deus. Ajuda-nos, ó Deus. Tem piedade da nossa vida. Derrama sobre nós a Tua graça nessa manhã e renova a nossa fé e a nossa esperança em Ti. Salva os que não Te conhecem.
ser exaltado no nosso meio, Deus. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Coloquemos